Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Com muita alegria, nesta segunda-feira, dia 28 de abril de 2025, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porção Diária deste dia tem como título Base de um Relacionamento Saudável, baseado em Salmos de número 51 e o versículo de número 17, quando a palavra de Deus nos diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Todo relacionamento entre duas pessoas, ele precisa de atitudes, de demonstrações, de fidelidade, de sinceridade, de amor, de compaixão, enfim, de atitudes como esta, para que este relacionamento ele seja um relacionamento saudável e, por consequência, duradouro. Nesta palavra que nós lemos aqui hoje, que eu quero compartilhar com você, é o relacionamento saudável com o nosso Deus, com o Criador dos céus e da terra. E o salmista começa a dizer que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Aquilo que eu vou fazer para alguém, para agradar alguém. E é óbvio que em um relacionamento precisa haver esta demonstração de amor, esta demonstração de reciprocidade entre uma pessoa e a outra. E com Deus não é diferente. E aqui o salmista está demonstrando para mim o que é que agrada ao meu Criador, aquilo que ele não vai desprezar. E o que é esse espírito quebrantado? Nada mais é do que a mansidão. Porque o Senhor não despreza esta atitude. E o que esta atitude tem a ver com este relacionamento? Porque quando eu estou na condição de espírito quebrantado, que é a mansidão, isto me leva à condição e atitude de receber instrução, de receber uma correção. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 11, o versículo de número 29, Jesus nos convida a tomarmos sobre nós o seu jugo e aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. É exatamente o segredo que está demonstrado no Salmo de número 51, versículo 17. O que era o jugo? O jugo é a canga que une dois bois. Geralmente, o menos experiente ao que tem mais experiência. Um boi mais novo com um boi mais velho, o que está aprendendo com aquele que já está ao ponto de ensinar. E nesta união, através da canga, com um único objetivo, o boi mais novo aprender como se deve proceder. Sem mansidão, nada se aprende. E é o que eu e que você precisamos aprender com Jesus. Como viver a vida no Espírito. Então que o nosso coração se derrame diante do Senhor, para que possamos fazer a sua vontade. E certamente o Senhor não nos desprezará e jamais nos abandonará. Então que eu e que você neste dia venhamos chegar diante dele, literalmente com o espírito quebrantado, e dizer: Senhor, eu estou aqui, ensina-me a tua vontade. Eu quero viver de acordo com aquilo que o Senhor quer que eu venha viver. Quantas vezes caminhamos, procedemos, agimos e falamos exatamente como achamos e pensamos. Não consultamos o Senhor, jamais buscamos a direção dele. E isto e todas as atitudes tomadas sem esse espírito quebrantado para o Senhor se torna inúteis. Sacrifícios sem valores. Agora, a partir do momento em que eu me quebranto diante dele, que eu venha agir com mansidão diante dele, esteja submetido a esta vontade e a este senhorio, todas as
minhas atitudes daqui para frente se torna louvável e agradável ao meu Deus, ao nosso Deus. E esta é a base de um relacionamento saudável com Deus. Não um relacionamento conturbado, não um relacionamento pesado, um relacionamento de dificuldades que se arrasta pela vida, mas uma coisa leve, gostosa de ser vivida. Pense nisso. Como está o seu relacionamento com Deus? Não é um relacionamento de obrigações, mas a base é o amor. A base é a submissão a uma vontade soberana, que é a vontade do Senhor, que vive e que reina eternamente. Pense nisso, analise o seu relacionamento com Deus hoje. Que venhamos fazer desta forma. Parte sempre do princípio, um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais irá desprezar. Eu quero orar com você e por você neste dia. Senhor, venha nos perdoar a nossa falta de quebrantamento, a nossa falta de mansidão diante da Tua majestade, Senhor. Quantas vezes agimos como homens rudes, como pessoas que já sabem o que fazer. Nos ajuda a entender e compreender a Sua vontade. Em nome de Jesus, fica, pois, conosco. Assim te agradecemos. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia e uma ótima semana. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.